lei orgânica, que exige a realização de audiência pública para votação do orçamento anual, da lei orçamentária anual 2017. Juliano, eu queria pedir um favor a você. Ligue para o Departamento Legislativo, pergunte se a gente vai ter alguma assistência da Câmara para a realização dessa audiência pública, por favor. Que a gente tem uma apresentação para fazer. Essa é uma exigência da lei orgânica. Bom, meus amigos e minhas amigas, nós recebemos por parte da Prefeitura um projeto de lei intitulado PELOA, Projeto de Lei Orçamentária 2017, que é onde a Prefeitura prevê as suas receitas, né, o valor das suas receitas, e prevê também a aplicação dessas receitas, ou seja, onde é que vão estar as despesas e os investimentos aqui na nossa cidade no ano de 2017. Essa talvez seja uma das leis mais importantes a serem apreciadas pelo Poder Legislativo, né? Porque é exatamente nessa lei que a gente tem o norte da aplicação dos recursos públicos da nossa cidade, né? E por isso a importância dessa audiência pública e desse debate, para que nós possamos conhecer a situação financeira do nosso município. A Prefeitura de Vitória está prevendo um orçamento para 2017 de R$ 1.488.022.391. R$ 84.630.138 a menos do que o orçamento de 2016. Né? Portanto, nós estamos tendo aí uma retração, uma previsão de retração orçamentária na casa de 5,4% para a cidade de Vitória. Ou seja, menos 84 milhões de reais comparados com o ano de 2016. Só para vocês terem ideia, em 2016 havia a previsão de investimentos na cidade na casa dos 106 milhões de reais. Em 2017, há uma previsão de investimentos na casa dos 55 milhões de reais. Ou seja, estamos falando de menos 51 milhões de reais de investimentos, de previsão de investimentos entre 2016 e 2017. Há também uma previsão de redução de gastos de pessoal e encargos sociais na casa de 73 milhões e 900 mil reais na nossa cidade. A receita tributária do município, que é aquilo que o município arrecada de recursos próprios, há uma previsão de incremento, de aumento na casa de 18 milhões de reais. Mas há uma previsão de diminuição das transferências correntes, que é aquilo que o município recebe do governo federal e do governo estadual, na casa de 57 milhões de reais. Possivelmente por conta da continuidade de perda de participação de Vitória no ICMS que o Estado distribui entre os municípios, né? Essa perda de ICMS, de participação nesse bolo de ICMS para o município de Vitória, se dá já desde 2009. Essa não é uma realidade desse governo do Luciano. Desde 2009, ainda no governo do Coser, nós já estamos perdendo importância, ou seja, participação nas transferências de ICMS do Estado para o município, que em 2008 era de quase 25% do total do ICMS que o Estado distribui entre os municípios, quase 25% vinha para Vitória.
Em 2012, esse número já tinha caído para casa dos 20%. Né? Em 2015, chegou a 15%, 16, 13,9%, e 17 ainda com previsão de queda de participação do município. Infelizmente, a gente não vê, como vocês vão poder acompanhar aqui, um pouco mais detalhadamente no nosso orçamento, nenhum trabalho, nenhum planejamento, nenhuma ação que permita ao município recompor essas receitas perdidas, porque o município perde protagonismo econômico no nosso estado. A cidade de Vitória, hoje, infelizmente, perde protagonismo econômico comparada com outros municípios, como é o caso da Serra, que passa a Vitória, já nesse índice de distribuição de CMS, mas perde protagonismo para outras cidades também, como é o caso de Cariacica, Vila Velha, Linhares, Marataízes, Itapemirim, São Mateus, enfim, tantas outras cidades que vêm crescendo do ponto de vista econômico e Vitória vem perdendo a sua importância do ponto de vista econômico no nosso estado. Eu vou adiantando alguns outros números para vocês, enquanto a gente vai montando aqui uma apresentação. Nós separamos as despesas do município em algumas áreas por função que são muito importantes para a gente. Né? Desses 84 milhões de reais que eu disse que nós temos de diferença entre o orçamento desse ano para o orçamento do ano que vem, o prefeito apresenta um orçamento tirando 6 milhões e 900 mil reais da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou 7 milhões e 54 mil reais da função assistência social. A assistência social perde nesse próximo orçamento 7 milhões e 54 mil reais. A saúde perde 22 milhões e 380 mil reais. E a educação perde mais 26 milhões e 851 mil reais. Enquanto a comunicação permanece com os mesmos valores. Diga-se de passagem. Presidente, Só um dado aqui. esses números você vai apresentar, esses números que você está falando? Nós vamos apresentar. Okay. Um dado aqui muito importante, porque o prefeito disse na sua propaganda eleitoral que a prioridade do seu governo para os próximos anos, quem é que se lembra? Qual era a prioridade na propaganda eleitoral? Geração de emprego e renda, na verdade? Desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Pois bem, a Secretaria Municipal de Turismo, Trabalho e Geração de Emprego e Renda tem uma diminuição no seu orçamento de 5 milhões e 623 mil reais para o próximo ano, caindo de 14 milhões e 658 mil reais para 9 milhões e 35 mil reais. Para os vereadores que estão aqui presentes, cumpre-me dizer algumas coisas importantes no projeto de lei que o prefeito encaminha. No artigo 7º diz o seguinte: ficam os poderes executivo e legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, nos termos do que dispõe a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, até o limite de 30% do total da despesa fixada em seus respectivos orçamentos para o exercício 2017. Ou seja, o que ele quer é poder remanejar o orçamento do município no próximo ano em 30%.
o que nós passamos para o orçamento desse ano para 5%, inclusive um dos projetos de lei encaminhados pelo prefeito dessa casa, porque ele já tinha estourado essa cota de 5% de remanejamento, ele tirava dinheiro da educação. E foi graças a esse poder de fiscalização que a Câmara passou a ter, que, depois de discutido o projeto, o governo tirou de pauta, ajustou uma emenda que estava fazendo do orçamento de remanejamento, mantendo os recursos da educação. Agora, ampliando para 30% o remanejamento, dizer que ele pode remanejar o orçamento da maneira como ele bem entender, sem ter que pedir qualquer tipo de autorização à Câmara Municipal, fazendo com que a Câmara tenha uma capacidade muito reduzida de fiscalização do orçamento, da execução do orçamento da cidade. Né? Juliano, você quer apresentar? Aqui, por favor. Juliano, analista técnico aqui da Câmara Municipal, servidor efetivo da casa. Nós fizemos uma análise do orçamento e aí fizemos uma apresentação e aí... Tem microfone sem fio aí? Não? Então a gente vai tentar, mesmo sem o microfone, fazer a apresentação, com o apoio do Juliano, de alguns dados que nós elencamos. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai apresentar aqui os grandes números que estão no orçamento e vamos começar aqui. Pode passar, por favor. A visualização está um pouco comprometida, mas esse primeiro quadro aí é o quadro das receitas, né, do município, né? E como o próprio vereador adiantou, o orçamento do ano que vem, ele prevê uma queda de receita de aproximadamente 84 milhões, né? Boa parte dessa queda de receita, ela vem de diminuição de transferências correntes, né? Que vai passar de 689 milhões desse orçamento de 2016 para 632 milhões, uma redução de 57 milhões de reais, boa parte dela vinda da redução do ICMS, né? Pode passar. Passa. Esse aqui é um dos principais indicadores, né, que é a evolução do índice de participação do município de Vitória no ICMS. Como a gente pode ver, esse índice de participação, ele já foi bem maior, né? Em 1999, ele chegou a 25,6%. Então, de todo o ICMS que o Estado repassava aos municípios, Vitória ficava com 1/4 desse valor. Esse índice de participação, ele começou a flutuar, né, nos anos seguintes e chegou ao máximo de 24% em 2008. A partir daí, o índice de participação ele vem caindo vertiginosamente, né? E a previsão, o índice provisório para 2017 é de 12,5%, ou seja, de todo o ICMS que o Estado vai repassar aos 78 municípios do Espírito Santo, Vitória só vai ficar com 12,5%. Adianta, passa o próximo também. Por que isso acontece? Um dos principais motivos é a redução da participação no valor adicionado fiscal. O que é o valor adicionado fiscal? Quando o comerciante, né, ele faz uma operação em Vitória, por exemplo, eu sou um industrial e eu compro insumos de Minas Gerais, por exemplo. Eu pego esse produto, trabalho aqui e gero um outro produto, né, modifico ele. E antes ele valia 100, agora eu passo a valer 125. Né? Essa diferença
é o valor adicionado que o Estado fez naquela operação. E o que acontece? Vitória, ela, desde 2008, ela vem perdendo participação no valor adicionado. Por que vem perdendo participação? Na verdade, essa diminuição começou em 2005, 33%, e ela veio caindo a partir de então. É com base nesse valor adicionado que é feito o cálculo do índice de participação. Então, quando cai a participação no valor adicionado, automaticamente cai o índice de participação do município, ok? Municípios menores, eles têm outros mecanismos que conseguem dar uma segurada nessa diminuição. Por quê? Porque aqui no Estado, além do valor adicionado, você tem a questão de o tamanho territorial do município, você tem produção agrícola, e nada disso Vitória tem. Vitória não tem produção agrícola, o tamanho territorial ele é fixo, então você não tem muito mecanismo para barrar essa queda, ok? Então, a gente pode observar que desde 2005, Vitória tem perdido essa participação. Boa parte dessa perda de participação se deve ao quê? Aos municípios do norte e do sul do estado que, devido às atividades industriais, principalmente ligadas ao setor de petróleo, adiciona mais valor fiscal do que Vitória. Entendeu? Então, enquanto Vitória fica relativamente estagnada, os outros municípios começam a pegar essa participação para si. Pode passar. Esse quadro aí apresenta as despesas do município. O vereador já adiantou os grandes números que são modificados, né? Então, nós temos uma expressiva redução do gasto de pessoal, 73 milhões, e de investimento, 50 milhões. Lembrando que, no orçamento de 2017, o valor que o município vai pagar de juros e amortização de dívida é em torno de 50 milhões. É praticamente o mesmo orçamento da Secretaria de Assistência Social. Então, hoje o município ele tem uma despesa com juros e encargos da dívida e amortização de em torno de 50 milhões, que é praticamente o mesmo orçamento de uma grande secretaria, como a Secretaria de Assistência Social. Pode passar. Pode passar. André. Deixa eu só destacar esse ponto que o Juliano fala para vocês, para ficar bem fixo na cabeça de vocês. Percebam bem, o município gasta por ano cerca de 50 milhões de reais entre amortização de juros entre juros e amortização da dívida que tem contratada com bancos. Perceba bem, hoje a cidade de Vitória tem contratado empréstimo com bancos na casa de 220 milhões de reais, que faz com que o município pague por ano, entre juros e amortização dessa dívida, algo na casa dos 50 milhões de reais. Mas perceba bem, a cidade de Vitória está prevendo fazer de investimentos no próximo ano 55 milhões de reais. Paga 50 milhões de reais de juros e amortização de dívida e está prevendo investir 55 milhões de reais. Todo o orçamento da Secretaria de Assistência Social é 50 milhões de reais. É a mesma coisa que o município paga de juros e amortização da dívida. Aí eu queria abrir um parêntese para vocês, para entrar na discussão de um projeto de lei que o prefeito encaminhou para a Câmara no ano passado, reencaminhou esse ano, de um empréstimo de 100 milhões de dólares, algo na casa de 330 milhões de reais. Vocês têm ideia? O município está dizendo que hoje tem um empréstimo de 215 milhões de reais. Se o prefeito pegar mais 330 milhões de reais de empréstimo, quanto é que fica a dívida de Vitória? Cerca de 550 milhões de reais.
Para quanto que vai os juros e amortização da dívida para os próximos governos? Provavelmente vai ser superior aos 100 milhões de reais, que é muito superior ao que está previsto de investimentos esse ano. Aí a gente pede para o prefeito detalhar esse empréstimo que ele quer pegar, dizendo quanto vai ser alocado em cada projeto, em cada programa. Ele disse que ele não consegue fazer. E a gente perguntava para ele, como é que você consegue chegar no valor de 100 milhões de dólares se você não sabe quanto é que vai ser alocado em cada projeto? Não, mas é porque isso é uma análise. Aí hoje o prefeito teve a coragem de dizer na CBN, ontem, né, vereador Sérgio? Sim. Teve a coragem de dizer na CBN mais uma das suas mentiras, dizendo que a Câmara sequer apreciou esse projeto quando ele mandou para cá. A Câmara apreciou, sim. A Câmara decidiu, os vereadores decidiram que iam votar contra o projeto, todos se manifestaram, todos que se manifestaram disseram que iam votar contra. A base aliada do prefeito, o prefeito, percebendo que iam perder a votação desse projeto, pediram para tirar de pauta esse projeto. Eles tiraram de pauta esse projeto do empréstimo, porque eles não tinham segurança de que ele seria apreciado pela Câmara, porque seria aprovado pela Câmara. Porque se fosse apresentado, se entrasse na pauta, seria rejeitado. Por uma questão de responsabilidade com a cidade, no presente e no futuro. E ele disse que a Câmara nem quis apreciar o projeto. Nem discutiu a matéria. E aí, quando ele tentou apresentar a matéria agora de novo, depois que ele aumentou a sua base aqui na casa, já era tarde. Porque essa prefeitura peca tanto na falta de gestão e planejamento, que eles não sabem sequer que existe uma legislação que proíbe que a Câmara aprove projetos de lei, que ele contrate empréstimo nos últimos 120 dias de governo. Não é? Então, sim, é para a gente ir entendendo como as máscaras vão caindo. Dentro desse projeto de empréstimo, tem coisas importantes para a cidade? Tem coisas importantes para a cidade. Tem lá alguma coisa relacionada a encostas, por exemplo. Por que não destaca o dinheiro que vai para resolver o problema das encostas e apresenta esse projeto aqui para a gente poder votar esse empréstimo para fazer as encostas da nossa cidade e não colocar as pessoas em risco? Não. Coloca um assunto importante dentro de um projeto grande para que outras coisas como consultoria, que a gente não sabe nem para que vai ser, nem quanto é que vai gastar com isso, sejam aprovados no mesmo bolo. Numa atitude de extrema esperteza política e de maldade com a cidade de Vitória. Eu precisava de fazer esse parênteses com vocês, que é para vocês poderem entender quando se faz a discussão política fora daqui da Câmara, na imprensa, como ele fez ontem na CBN. E para ir desmistificando as mentiras que são contadas a todo momento, não só no processo eleitoral, mas a todo momento na nossa cidade. Obrigado. Bom, continuando os comentários sobre a lei orçamentária do ano que vem, então a gente tem aqui, analisando a despesa pela ótica das funções de governo, a gente tem aqui alguns números, né? Na função administrativa, vai haver uma redução de 32 milhões. Na assistência social, uma redução de 7,54 milhões. Saúde, 22,3 milhões. A Previdência Social vai haver um incremento de 17 milhões e meio. Boa parte desse incremento, deve-se não ao aumento real, mas a uma questão de reclassificação da reserva de contingência, que estava classificada de uma forma no orçamento de 2016, e a Prefeitura corrigiu essa forma de classificação, e aí ela entra corretamente, por isso que ocorre esse aumento de 17 milhões. Aí, Juliano, me permita fazer mais um parêntese para as pessoas entenderem aqui.
da falta de capacidade de gestão desse prefeito que está aí. Ano passado, o prefeito não previu no seu orçamento um recurso chamado reserva do RPPS, que significa? Reserva do regime próprio de previdência social. Reserva do regime próprio de previdência social. Não alocou recurso para isso, que é o recurso que vai para os aposentados. Ele pegou esse dinheiro e colocou numa rubrica chamada reserva de contingência, que no orçamento do ano que vem está prevendo 3 milhões de reais. É obrigado que se preveja um recurso para reserva de contingência. Reserva de contingência, para vocês entenderem, pessoal, é aquilo que não está previsto. É aquilo que, de repente, pode acontecer, alguma coisa que não estava previsto no orçamento, tem um dinheiro previsto como uma reserva de contingência. Né? Ele alocou o recurso do RPPS na reserva de contingência. E os vereadores, entendendo que tinham outras demandas prioritárias, fizeram emendas no recurso da reserva de contingência, que era de mais de 20 milhões de reais. Fazendo emendas para áreas importantes como a área social, por exemplo, segurança urbana e etc. E aí o prefeito disse que nós estávamos usando o recurso dos aposentados para outras áreas. Só que ele não classificou direito isso no orçamento, ele não sabia nem classificar o recurso dos aposentados dentro do orçamento da cidade. E aí, depois da confusão toda que ele próprio promoveu no seu orçamento, esse ano ele corrige o orçamento do ano que vem, alocando o recurso dos aposentados na rubrica certa, que é a reserva do RPPS. Reserva do RPPS, que não tinha nada no orçamento desse ano que vem tem 23 milhões de reais. E a reserva de contingência, que tinha cerca de 26 milhões de reais, agora tem só 3 milhões de reais para o ano que vem, corrigindo o erro que ele próprio cometeu no orçamento desse ano. Uma parte, vereador presidente. Assim também como foi camuflada a verba de comunicação, que estava numa rubrica dizendo lá, comunicação com as comunidades, um valor absurdo, né, que na realidade iria para a comunicação das grandes mídias mesmo, e a gente retirou para fazer emenda, e houve um grito geral depois das empresas de comunicação. Mas espero que tenha corrigido também a rubrica, deixando claro o que vai para a comunicação. Chamava democratização da comunicação. Exatamente, isso aí. Tinha uma verba gigante lá, com esse nome aí, para não dar a entender que iria para as grandes mídias, e nós utilizamos dessa verba para também fazer emendas importantes, e depois fomos alertados que estaríamos mexendo na verba da publicidade, que isso é um perigo. Você que é vereador, né, arrumar confusão com as empresas de mídia, foi isso aí. Continuando, então nós temos aqui na função saúde, nós teremos uma redução de 22,3 milhões. A função trabalho, que é basicamente recursos alocados ao turismo da cidade, vai passar de 6 milhões e meio para 5 milhões e 100, então 1 milhão e 500 mil de redução. Educação, vai haver uma redução de 26 milhões e 800. Cultura, 1 milhão e 100. Direitos e cidadania, vai haver um acréscimo de 400 mil. Na função de urbanismo, haverá uma redução de 45 milhões em relação ao orçamento desse ano. Habitação, 7 milhões a menos. Saneamento, 1 milhão e 800 a menos. Gestão ambiental, um acréscimo de 3 milhões. Ciência e tecnologia, 35 mil. Comércio e serviço, 4 milhões e 600. Comunicação, 131 mil. Desporto e lazer, menos 1 milhão e meio. Encargos especiais, um acréscimo de 22 milhões. Aqui nesses encargos especiais estão alocados toda a despesa de pagamento de juros, amortização da dívida e precatórios, sentenças judiciais,
despesas que o município vai tendo, né, à medida que vai perdendo algumas ações, o recurso sai por aqui. E a reserva de contingência, esse acréscimo de 21 milhões devido a essa reclassificação do recurso. Juliano, só uma dúvida, esse essencial à justiça, aí, o segundo tópico, é o quê? Essencial à justiça. Não, essencial à justiça é procuradoria. Procuradoria. Né? Procuradoria. Pode passar, André. Pode passar. Eu peço desculpa, porque a visualização está um pouco comprometida. Essa daqui é a classificação do orçamento segundo as secretarias, né? Basicamente, as funções de governo que eu acabei de citar, elas estão linkadas, né? Elas estão conectadas a alguma secretaria, né? Então, basicamente, as variações são as mesmas, né? Por órgão, por órgão, a gente pode ver o seguinte, que a Câmara Municipal vai haver um acréscimo de 488 mil, a Segov, Secretaria de Governo, 687 mil, a Secretaria de Assistência Social, uma redução de 6.984, Secretaria de Obras, uma redução de 29 milhões, a Secretaria de Educação, 26.800.000, a Secretaria de Saúde, 22.300.000 a menos, a Secretaria de Serviço, uma redução de 10.700.000, a Sencid, Secretaria de Cidadania, um acréscimo de 113 mil, a Secretaria de Fazenda, um acréscimo de 134 mil, a Secretaria de Administração, uma redução de 33 milhões, mas essa redução, na verdade, ela se deve ao quê? No orçamento de 2016, havia algumas despesas de pagamento de pessoal que ainda estava concentrada na Secretaria de Administração. Essas despesas elas foram realocadas durante o ano. Sim, isso. E aí, à medida que ela foi saindo da Secretaria de Administração e indo para a Secretaria de Destino, houve essa redução de 33 milhões. Né? Só para explicar para vocês, tem um instrumento chamado desconcentração administrativa do Tribunal de Contas, que fez com que alguns contratos que ficavam concentrados na Secretaria de Administração fossem divididos por cada uma das secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente tinha lá serviço de vigilância e segurança nos parques. Tinha. Tem microfone, acho que daí aberto, não está não? Sem fio. Isso era pago através da Secretaria de Administração, porque o contrato ficava lá. Com a desconcentração administrativa, os vigilantes dos parques da Secretaria de Meio Ambiente passaram a ser pagos pela Secretaria de Meio Ambiente. Ficou na administração só os da administração. Então, todos os contratos na desconcentração, cada secretaria assumiu o seu contrato, por isso dessa redução de despesa na Secretaria de Administração do município. Exatamente. Continuando, aqui a Procuradoria tem um acréscimo de 1.300.000. A Secretaria de Cultura está prevista uma redução de 1.100.000. A Secretaria de Meio Ambiente, uma redução de 4.650.000. A Secretaria de Transporte, uma redução de 1.140.000. A Controladoria do Município, um acréscimo de 194.000. A Secretaria de Esporte, uma redução de 1.300.000. A Secretaria de Habitação, uma redução de 7 milhões. A Secretaria de Desenvolvimento, um acréscimo de 1.700.000. A Secretaria de Comunicação permanece o mesmo orçamento do ano anterior, 4.431.000. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, Turismo, Trabalho e Renda, tem uma redução de 5.623.000. Secretaria de Gestão, a SEGES, eu acho que é Secretaria de Gestão, uma redução de 2.679.000.
A Secretaria a Censo, Secretaria de Segurança Urbana, não é isso? Vai haver um acréscimo de 2.485.000. E o IPANV, né, que é o Instituto de Previdência, vai haver esse acréscimo de 35 milhões. E a CDV, a Companhia de Desenvolvimento de Vitória, um acréscimo de 1.564.000. Né? Basicamente, são essas as grandes variações por secretaria da Prefeitura Municipal de Vitória. Um outro dado importante, não sei se o Juliano tem ele elencado aí. Pode passar essa parte dos programas, Juliano? Já passou por órgão? Isso aí eu vou detalhar um pouco mais. É importante dizer também que há previsão no orçamento do município de um resultado primário, né, ou seja, de um déficit de R$ 35.761.306. No orçamento de 2016, desse ano, quando nós aplicamos a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional, nós já apontamos para um déficit em 2016 de cerca de 46 milhões de reais. E a Prefeitura prevê para o ano de 2017 outro déficit, agora de 35 milhões de reais. Ou seja, a Prefeitura prevê gastar mais do que vai arrecadar no ano que vem, na casa dos 35 milhões de reais. Mais uma vez, vereador Sergião. E aí eu vou entrar um pouco na apresentação do Juliano, porque todos esses documentos eles estão disponíveis a todos vocês. E aí eu vou só listar algumas das ações do governo, para que vocês possam entender. O orçamento você tem os programas e vocês têm as ações que estão dentro dos programas. Então, por exemplo, programa Juventude. Aí você vai ter aqui nas ações várias ações relacionadas ao programa da juventude, ok? Então eu vou pular o programa e vou direto para as ações, para vocês entenderem algumas delas, que me chamaram a atenção nesse orçamento. Aí eu venho para essa coisa do desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, porque isso, para mim, foi o que mais chamou a atenção na discussão eleitoral esse ano. Será uma prioridade do próximo governo. Estou querendo ver coerência entre o discurso que se aponta para a cidade e o que se prevê, de fato, na peça orçamentária, que é onde serão aplicados os recursos. Né? Tem que haver coerência. Então, vamos lá. Para o Parque Tecnológico Metropolitano de Vitória, a previsão no orçamento para 2017 de R$0. Para a Fábrica de Ideias, é de R$2 em 2017. Né? Vitória da Economia Solidária, que em 2016 a previsão era de R$1.298.000, em 2017 a previsão de R$230.000. Menos R$1.060.000. Fortalecimento de ações de inclusão produtiva, que em 2016 era de R$348.000, passou para R$121 em 2017. Aí, como eu não posso também só criticar, tem um recurso chamado Espaço Empreendedor, que em 2016 era de R$8 e está passando para R$500.000 em 2017. Imagino que seja aquilo para oferecer um microcrédito, os 10 milhões do governo do estado, que se vendia como se fosse dinheiro do município. Né? Porque o município é quem tem que colocar o espaço e colocar os profissionais para conceder esse empréstimo de um programa do governo do estado, 100% de recurso
do governo do Estado. Aí, ampliação do atendimento em tempo integral, caindo de R$ 2.377.000 para R$ 1.557.000. Serviços de convivência para crianças e adolescentes, sai de R$ 2.039.000 em 2016 para R$ 418.000 em 2017. Democratização da comunicação pública, sai de R$ 1.697.000 para R$ 1.831.000 em 2017. Na educação, nós tivemos alguns incrementos aqui em algumas ações. Em outras, nós perdemos dinheiro, como vocês viram, a redução na educação. Cadê aquela que eu tinha? 26 milhões. Foi de R$ 26 milhões. Mas no acesso à educação infantil, saiu de R$ 5.900.000 para R$ 8.100.000, um incremento de R$ 2.200.000. No desenvolvimento da modalidade de educação especial, nós também tivemos um incremento de R$ 525.000, saindo de R$ 2.420.000 para R$ 2.946.000. No desenvolvimento e manutenção das unidades de ensino, nós também tivemos um incremento, saindo de R$ 44.400.000 para R$ 58.150.000, um incremento de R$ 13.700.000. Mas no programa de alimentação escolar, nós tivemos um decréscimo, que é na merenda das crianças, né? Sai de R$ 7.900.000 para R$ 7.200.000. Uma perda de R$ 700.000 no programa Alimentação Escolar. Na gestão financeira das unidades de ensino, nós também temos uma perda de R$ 1.600.000, saindo de R$ 2.900.000 para R$ 2.300.000. O serviço especializado em abordagem social, mais o Escola da Vida, ganham incrementos nesse orçamento. Serviço especializado em abordagem social, sai de R$ 2.490.000 para R$ 3.586.000, um incremento de R$ 1.097.000. E a Escola da Vida sai de R$ 255.000 para R$ 1.220.000, um incremento de R$ 964.000. Em compensação, o Centro de Referência da Juventude sai de R$ 288.000 para R$ 120.000, e o Odomodê sai de R$ 412.000 para R$ 118.000. Obras e urbanização, tem uma queda de R$ 13 milhões, saindo de R$ 21.580.000 para R$ 8.222.000. Aí, com relação à questão da assistência social, também me chama a atenção, porque o serviço de abordagem ganha incremento, vereador Serjão, mas a consequência disso não ganha apoio, diminui os recursos. Por exemplo, o aluguel provisório sai de R$ 2.400.000 para R$ 1.600.000. O bônus moradia, para tirar as pessoas de área de risco, sai de R$ 4.200.000 para R$ 2.080.000. Aumentar a conversa e diminuir a ação. É isso. As intervenções habitacionais caem de R$ 7.200.000 para R$ 3.700.000.
Regularização fundiária de interesse social cai de R$ 730 mil para R$ 2.000. Reflorestamento, já não existia dinheiro, né? Sai de R$ 1.000 para R$ 111. E um programa específico aqui de geração de trabalho e renda tem um acréscimo muito vultuoso de R$ 6 em 2016 para R$ 300 mil em 2017. Vão investir R$ 300 mil para gerar trabalho e renda em 2017. Cuidar do nosso meio ambiente, áreas protegidas e biodiversidade. Cai de 2,5 milhões para R$ 111. Controle e monitoramento ambiental da cidade, de R$ 5.780.000 para R$ 111. Deve ser para combater o pó preto, né? Projeto Orla tem um incremento de 24 mil para 650 mil reais. Mas a qualificação urbana cai de 2.100.000 para 250 mil reais. A manutenção das regionais administrativas, que hoje já não existe, né? Hoje não existe manutenção das regionais, nossas comunidades estão completamente sem manutenção, mas tinha uma previsão em 2016 de 16.100.000. Em 2017, a previsão é de 4.400.000. Se tinha 16 milhões em 2016 e a gente não viu esse dinheiro, imagina com 4.400.000, né? Pega 4, divide por 9, divide por 12. Vai ver quanto que dá por mês isso aí. Obras de contenção de encostas tem um acréscimo de 1.200.000 para 2 milhões de reais, assim como o mapeamento e monitoramento das áreas de risco sofre um acréscimo de 586.000 para 600.000 reais, pouco acréscimo. A revitalização do centro de Vitória, que talvez vocês tenham visto acontecer nesses últimos 4 anos, né? Está saindo de 3.360.000 reais em 2016 para 790.000 reais em 2017. E a modernização e aparelhamento da Guarda Civil Municipal, que das 40 viaturas, 22 rodavam, o resto estava tudo parada com defeito, estava só plotada, sai de R$ 1.494.000 em 2016 para R$ 403.000 em 2017. Mas a nova central de vídeo monitoramento sai de R$ 47.985 para R$ 111. 111 mil não, R$ 111 mesmo. Guarda 24 horas, sai de R$ 6 em 2016 para R$ 111 em 2017, um acréscimo de 1.750%. R$ 6 para R$ 111. Mas vamos falar de desenvolvimento econômico da cidade, geração de emprego e renda, estruturação de produtos turísticos e promoção do turismo. Sai de R$ 1.647.000 para R$ 4.363 em 2017. Acesso ao crédito produtivo, deve ser o microcrédito, né? Sai de R$ 5 em 2016 para R$ 112 em 2017. E o desenvolvimento do setor pesqueiro sai de R$ 80.000 em 2016 para R$ 2 em 2017.
Deve ser para ajudar o vereador que teve o apoio, né? Contou com o apoio do vereador da pesca no segundo turno. Agora, manutenção dos serviços administrativos, vereador Serjão. Manutenção dos serviços administrativos. Sai de R$ 38.778.000 para R$ 63.542.000. Manutenção dos serviços administrativos. R$ 38.778.000 para R$ 63.542.000. Manutenção da frota municipal. Não é da guarda, hein? É da frota municipal, dos carros que atendem os secretários, prefeito. Sai de R$ 751.000 em 2016 para R$ 3.273.000 em 2017. Cada regional ganhou um carro para não ter dinheiro para poder investir na regional. Pro prefeitinho, né, para o administrador da regional poder ficar rodando a cidade. E vendo os problemas, porque resolver os problemas. A verba de 4 milhões para as regionais, se dividir por 9 regionais e por 12 meses, dá uma média de R$ 37.000 por mês para cada regional. Dá para tapar 10 buracos. Manutenção dos parques públicos. Sai de 0 em 2016 para R$ 112 em 2017. Atualização e manutenção do sistema financeiro e contábil, de R$ 347.000 para R$ 891.000. Aquisição, atualização, ampliação e manutenção, e eu não consegui ver o resto aqui da ação, saindo de R$ 5.000 em 2016 para R$ 535.000 em 2017. Código 335. Depois eu preciso investigar melhor o que é isso, né? Agora, atualização e manutenção da infraestrutura de tecnologia, saindo de R$ 3.455.000 para R$ 8.458.000. E aqui eu vou abrir um parêntese importante. A prefeitura gastava R$ 2.200.000 com um contrato de outsourcing. Outsourcing é locação de impressoras com tones, ok? Esse é o contrato de locação de impressoras e tones. Aí a prefeitura resolveu refazer essa licitação e resolveu incluir que a empresa contratada, além da locação da impressora e dos tones, também concedesse o papel. E aí o contrato ia passar, vereador Serjão, para R$ 9 milhões por ano. Papel caro, né? E aí o Tribunal de Contas suspendeu a licitação e a Prefeitura cancelou, por enquanto, a licitação. Talvez isso explique aqui o aumento do gasto com atualização e manutenção da infraestrutura de tecnologia, né? Que é esse aumento vultuoso de um contrato de locação de impressoras com tones, agora com papel, quando todo mundo transforma os governos em governo eletrônico. E essa conversa de que unidade de saúde e escola precisa de ter impressora para imprimir prontuário, é uma conversa fiada que tem. Porque isso também pode ficar dentro do sistema, também pode ser consultado na palma da mão e no computador, mas o maior gasto com impressora e com papel no governo está nos setores administrativos.
em cada calhamaço de processo desse tamanho aqui. Não está para atender a unidade de saúde de escola, não. Isso é outra mentira, conversa fiada que foi dita na campanha. É só ver o tamanho dos processos de papel que tem circulando na prefeitura. Não é com a impressão de um prontuáriozinho para o paciente, não. Meus filhos estudam na escola municipal, eu nunca demandei papel lá, nunca mandaram para mim papel, nada, faço a matrícula deles pela internet. Por que não torna eletrônico todo o processo? Mas não, tem que aumentar o gasto, indo na contramão do que vai ao mundo inteiro com relação aos processos eletrônicos. Mas, enfim, eu acho que passei para vocês o mais importante com relação ao projeto de lei orçamentária 2017 para a cidade. A minha avaliação, como presidente da Comissão de Finanças, como vereador, como cidadão, é de muita frustração. É de muita frustração, porque é óbvio que o momento econômico que vive o país não é bom. É óbvio que essa administração não se preparou para a recomposição das receitas do município. E o que nós vemos aqui é que continua não se preparando para a recomposição das receitas do município. O que nós vemos nesse projeto de lei orçamentária para o ano de 2017 é que a prefeitura continua sem foco, continua sem objetivo, não sabe para onde está indo, não sabe em que área vai apontar os seus recursos para, de alguma maneira, melhorar a qualidade de vida ou a prestação de serviço para a população. Mais uma vez, o que eu percebo aqui, nesse projeto de lei orçamentária, principalmente nesses recursos, dessas ações, em áreas administrativas, a alocação da maior parte dos recursos do orçamento, enquanto assistência social, saúde, educação e desenvolvimento econômico através da geração de emprego e renda perdem recursos no orçamento do ano que vem. Bom, eu vou franquear a palavra. Temos dois vereadores aqui presentes, o vereador Davi Ismael, o vereador Serjão, o vereador Ronaldo Bolão teve que sair para uma audiência. Não temos outro vereador aí presente, temos? Professor Roberto. O professor Roberto está aqui, vereador eleito para o próximo mandato. Queria agradecer a sua presença, professor Roberto. A sua participação aqui já demonstra claramente as suas intenções com relação ao seu mandato. Muito importante, porque, apesar de tomar posse só no dia 1º de janeiro, o senhor já vai trabalhar com base nessa peça orçamentária, né? Então, conhecer a realidade do município é extremamente importante. Vossa Excelência já demonstra um diferencial, não só para os vereadores eleitos, como também para aqueles que são vereadores, foram reeleitos e não se encontram nessa audiência pública das mais importantes da nossa cidade. Vou franquear a palavra para os vereadores, em seguida para o vereador eleito, professor Roberto, depois para os demais participantes que queiram fazer suas perguntas e questionamentos para a gente aqui. Eu vou estipular, os vereadores têm tempo livre, obviamente, mas a gente vai estipular um tempo de 2 minutos para perguntas, para que a nossa reunião possa terminar, que 16 horas nós ainda temos sessão ordinária aqui na Câmara. Vereador Davi Ismael. Vai ser pelo peso? Vai do menor para o maior? Então vamos lá. Primeiro quero parabenizar inicialmente o professor Roberto, que se faz presente. Acho que o vereador Max disse muito bem que é uma demonstração de compromisso com aquilo que é público, com aquilo que realmente vai impactar a vida das pessoas. Porque muitas vezes aquela tribuna ali é um chamariz de politicagem, de pessoas que falam as coisas e esquecem que o instrumento do orçamento, da lei orçamentária anual, é uma das ferramentas mais valiosas de participação do Legislativo.
Então, a gente tem hoje a oportunidade de parabenizar o professor Roberto, parabenizar o vereador Max pela seu envolvimento na temática e pelas suas considerações, pelas suas conclusões, algumas delas, ao meu ver, ainda precipitadas, mas precisamos continuar recebendo as críticas e, naquilo que for possível, alterar. E, por fim, parabenizar a gestão pelo equilíbrio fiscal que foi demonstrado. Acho que a forma com que é colocada para nós a peça orçamentária, às vezes, não é, vem junto com as conclusões uma carga emocional que é legítima. Quero entender que, com frieza, a gente consegue analisar e melhorá-la naquilo que for possível. Então, assim, respeitando o tempo que me foi colocado à disposição, quero devolver a palavra ao vereador Max da Mata. Eu disse a Vossa Excelência que o tempo para os vereadores era livre. Mas não é justo. Senão, 4 horas tem a sessão, senão a população não tem a oportunidade de participar. Eu só preciso de fazer 2 apontamentos na fala de Vossa Excelência. Claro. Me permita. Eu não estou fazendo nenhum julgamento precipitado, até porque faria precipitado se eu não tivesse acesso aos documentos que eu tenho em mãos. Eu falo com fatos, com a peça orçamentária, não com algo que eu não conheça. Os meus apontamentos são com base em fatos. Então, portanto, não pode ser precipitado, Excelência. E o segundo apontamento que eu gostaria de fazer, com todo o carinho e respeito que Vossa Excelência merece, é um grande parlamentar aqui nessa casa, né? Tenho certeza que está frustrado com o orçamento, porque não vemos recursos para assistência social, vemos uma diminuição, e Vossa Excelência foi um grande, fez cobranças contundentes com relação à criação de um terceiro conselho tutelar, o que demonstra na peça orçamentária é que não há previsão disso, mas eu não poderia deixar de falar que Vossa Excelência disse que a Prefeitura tem responsabilidade fiscal, e isso não tem, porque a peça orçamentária demonstra um déficit orçamentário, Excelência, de 35 milhões de reais. Talvez Vossa Excelência tenha chegado depois dessa minha fala, mas essa peça orçamentária apresenta um déficit orçamentário. A Prefeitura está dizendo que vai gastar mais do que arrecada, 35 milhões de reais. E déficit e gastar mais do que arrecada não é responsabilidade fiscal, é irresponsabilidade fiscal. Nem possível é. Mas a gente aproveita, porque eu li, vereador Max, no jornal de ontem, uma classificação que eu queria aproveitar as pessoas presentes para criticá-la. De forma precoce, as pessoas colocam as pessoas como oposição em base. E pude conversar, aprendi bem nas aulas do meu professor Roberto, que, na verdade, o Poder Legislativo cada dia mais precisa se reafirmar como independente e harmônico. Acho que, se a gente pode aprender alguma coisa desse processo eleitoral, é que a oposição precisa ser mais harmônica e que a base precisa ser um pouco mais independente. E esse caminhar ao equilíbrio, ao centro, possibilitará um exercício de um poder fiscalizador e legislador cada vez mais por esta Câmara Municipal. Vereador Sérgio. Boa tarde. Parabéns, vereador Max, pelas explanações. Parabenizo o Juliano em nome dos servidores da casa. E aproveito a fala positiva do vereador Davi, no que diz respeito à independência que tem que ter essa casa. Espero que ele vote contra o remanejamento de 30% proposto pelo prefeito, uma vez que ele está falando, discursando nessa direção, da independência, que nós, a duras penas e muita luta, conseguimos aqui reduzir para 5%, para que pudéssemos participar ativamente no direcionamento dos recursos públicos oriundos do imposto cobrado da população. Mas eu gostaria de dizer e perguntar, ano passado, nós iniciamos um ano com um déficit de quase 85 milhões no orçamento, de 2015 para 2016. E sabemos muito bem que independente... Déficit não, dívida. E sabemos muito bem que mesmo sendo o prefeito reeleito, ele está sujeito à lei de responsabilidade fiscal dele para ele mesmo, que ele tem que zerar essas contas agora até 31 de dezembro de 2016. Temos algum indicativo dessa dívida, dela estar caminhando para o equilíbrio fiscal ou não? Posso falar, Marcos?
Bom, vereador, na verdade, pelo relatório de execução orçamentária, que a gente vem acompanhando já desde o ano passado, houve de restos a pagar de 2015 e anos anteriores para 2016, não de 85 milhões, mas 143 milhões. Isso é um dado oficial, elaborado pela própria Prefeitura, está no portal da Transparência. Então, de 2015 e anteriores para 2016, houve um restos a pagar de débitos com fornecedores de 143 milhões. Esse recurso que ficou de restos a pagar, o último relatório, que é o de agosto, ele aponta que ainda há, desses 143 milhões, 16 milhões a pagar, ok? Então, como o senhor mesmo falou, o que acontece? Pela lei de responsabilidade fiscal, um gestor, no final do seu mandato, ele deve deixar em caixa os recursos para pagar todos os fornecedores atrasados, ok? E aqueles com obrigações vincendas no ano seguinte, contratadas por ele, ok? Então, nesse ano de 2016, a administração ela tem que sanar esses 143 milhões, que ainda há 16 milhões que ainda falta pagar, e mais as obrigações contratadas no exercício de 2016, vencendo em 2017. O recurso em caixa tem que ser suficiente para isso. Ok, é um bom indicativo, sinal que todas essas deficiências que estão tendo nos serviços tal, estão sendo feitos exatamente para se tentar sanar esse rombo orçamentário. Que eu falei 84 milhões porque foi o número admitido pelo prefeito aqui, que provavelmente se referia só aos débitos de 2015. Somado com os anteriores, chega a 130, é o número que a gente tinha aqui realmente, de fato. Obrigado. Okay. Vereador Sergião, complementando a resposta do Juliano, a gente precisa ficar, nós, Roberto, com relação a essa pergunta específica, nós temos que estar vigilantes. Porque o que se apresenta no relatório de execução orçamentária como dívida é daquilo que já foi empenhado. Se o prefeito segura os empenhos, não se tornam dívida. Se ele acha que vai fazer essa manobra jogando as despesas desse ano para o ano que vem, para só a partir do ano que vem, empenhar despesas desse ano sem ter esse dinheiro em caixa, nós também vamos pegar essa manobra, porque na nota fiscal vai ter que constar o período de prestação de serviço. Ok? E aí a gente vai estar muito atento a essa questão da dívida de um governo para outro governo. Aliás, vereador, os relatórios técnicos do Tribunal de Contas dão um parecer que as contas de 2013 e 2014 estão irregulares. Pela rejeição, de 2013 e 2014. Eu acho assim, um absurdo você estar praticamente em 2017 e não ter o resultado das contas de 2013. Porque se confirmados os apontamentos daquele parecer, que houve pedaladas, que foi responsável pela queda da presidente da República, esses resultados deveriam ter vindo à tona muito antes, até para que a população pudesse avaliar se, de fato, poderíamos dar mais 4 anos ou não para o atual gestor. E eu lamento que essas respostas demorem tanto a chegar para a população, para que ela possa, de fato, tomar conhecimento e se posicionar da maneira correta. Com relação às contas de 2013, a área técnica do tribunal já tinha feito um relatório pela rejeição das contas de governo, né, por pedaladas fiscais, né, por gastar recursos sem previsão orçamentária e sem autorização da Câmara, o mesmo motivo que levou à cassação ao presidente da República. A prefeitura, o prefeito, através dos seus advogados, apresentou defesa por escrito, apresentou defesa oral, e a área técnica mais o Ministério Público de Contas
manteve o posicionamento pela rejeição das contas do prefeito, entendendo que ele praticou o crime da pedalada fiscal. Professor Roberto. Bom, boa tarde. Primeiro quero agradecer as boas-vindas do vereador Max, também do Davi Ismael, meu ex-aluno aqui, né? Confesso que estava aqui ao meu lado, o Sergião aqui, que me convidou para sentar aqui ao lado dele. Bom, eu estou aprendendo aqui com vocês, estou assistindo aqui essa audiência e já estou me inteirando mais ou menos de como foi distribuído aqui os gastos para o ano que vem. E gostei muito da sua exposição, a exposição também do técnico Juliano, né? Muito boa. E me parece aqui, à primeira vista, que nós temos uma grande desorganização, né? Nessa forma como está sendo distribuída. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente entenda que é necessário fazer cortes diante da crise que nós estamos vivenciando. Nós temos que tentar, da melhor forma possível, remanejar os recursos dentro daquilo que nos cabe. E esse é o nosso papel. Agora, o que me preocupa é quando eu observo certas prioridades que eu vou querer debater aqui ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu vejo aqui que a verba destinada para o Legislativo, esta casa, sofreu um pequeno aumento, mesmo que seja um pequeno aumento, mas ao mesmo tempo que essa verba sofreu um pequeno aumento de 1,72%, eu vejo que a educação está sendo retirada 7 e pouco por cento. E a saúde está sendo retirada 8 e pouco por cento. Isso me preocupa. Eu acho que há uma inversão aqui de prioridades. E que a gente tem que buscar fazer essa distribuição, que eu sei que é doída, que eu sei que é uma distribuição que mexe com muitos interesses, mas a gente tem que fazer isso aqui de uma forma que atenda aquilo que realmente é considerado pela população o essencial. Eu vejo também, me chama a atenção aqui também, o essencial à justiça, que envolve a procuradoria, salvo engano, não é isso? Então, eu vejo também um aumento aqui, né? Então, eu acho assim, como assim? Por que para o promotor tudo pode ser dado e para o professor não? Isso é uma coisa que já me chama a atenção e eu, como educador, como professor, venho aqui justamente já pensando em discutir com vocês no futuro como que a gente pode pensar, como que a gente pode remanejar melhor isso aqui de uma forma que atenda realmente aos interesses da educação em primeiro lugar, do meu ponto de vista. Acho que é isso. É isso. O senhor está coberto de razão. Perto de itens como manutenção dos serviços administrativos que crescem de 38 milhões para 63 milhões de reais, né? Manutenção da frota municipal de 750 mil para 3 milhões e 200 mil reais, talvez não seria aí a gordura que foi discutida na campanha, fazendo com que o secretário possa ir trabalhar com o seu carro, ou de ônibus, ou de bicicleta, se precisar de deslocamento durante o horário de expediente, aí sim, usar algum veículo da frota, né, do município. Será que está na hora de fazer esse tipo de troca? Né? Então, os apontamentos são exatamente nesse caminho. Vereador Anderson Marinho. Boa tarde a todos, presidente, Max, acho que dessa importante comissão. Acho que o Max conduziu bem. A cidade de Vitória, ela passou por um debate muito forte de vários projetos, inclusive o projeto que eu mais defendi, que é o projeto que, ao meu ver, era o mais preparado para a cidade de Vitória, não passou para o segundo turno. Tomei a decisão pontual da atual gestão, não descreditando a figura do outro candidato, mas, pontualmente, a gente acredita que a construção, meias dificuldade, ainda é uma leve vantagem do atual prefeito. Eu vejo que o prefeito, Max, até mesmo pela sua reeleição, ele vai precisar muito da Câmara. E a Câmara contribuiu muito na sua independência, na sua postura, nos debates. Muitas coisas, Richard, que a sociedade não sabia, e pelo pulso firme da Câmara de Vereadores, a sociedade passou a conhecer. Porque é difícil uma pessoa simples,
que tem seus afazeres, os empresários da cidade, os comerciantes, ficar olhando atos da prefeitura. E a Câmara, ela consegue trabalhar isso firme. Ela consegue trabalhar isso. E quando ela puxa o orçamento, quando ela faz permear pela Câmara e começa a debater Secretaria de Saúde, Educação, os programas e ações, a gente entende que vira um momento de reflexão e até mesmo de postura de cada parlamentar aqui e até mesmo de mudar seu voto, mudar sua opinião, porque começa a ser discutido com a população. O verdadeiro debate, Max, acontece quando cada projeto entra nessa Câmara e é discutido com a sociedade. Eu acho que a Câmara hoje, ela vem de uma renovação importante, oxigena, alguns pares vão deixar saudades, mas essa renovação é reflexão para aqueles também que ficaram. O novo modelo de política. Eu digo e encerro aqui minha fala, Max, parabenizando pela sua explanada, parabenizando o Juliano, dizendo que o Executivo Municipal, mais uma vez, não governará sem a ajuda da Câmara Municipal. Eu encerro minhas palavras e parabenizo sua condução do seu trabalho. Obrigado, Excelência. Eu vou prestigiar Vossa Excelência, que é um vereador muito atuante, tem bandeiras muito bem definidas, né? Tem um discurso muito contundente com relação à igualdade racial. Todos nós sabemos que a comunidade, que quem mais sofre são os negros de bairros pobres, em especial os jovens, né? Aqui no orçamento do ano que vem, Excelência, para essa comunidade, nós temos previsto aqui uma ação. Mulher Negra Cidadã, Fortalecimento e Cidadania, R$111. Projeto Odomodê, R$118. Juventude Negra, Valorização da Vida, R$111. Dou um conselho a Vossa Excelência. Se tirar do bolso de Vossa Excelência, do próprio salário, Vossa Excelência consegue fazer mais por essa comunidade do que a Prefeitura está prevendo fazer no próximo ano. Vereador Marques. Pois não, Excelência. Aqui, vereador Anderson. A gente precisa também ter clareza que, às vezes, um baixo orçamento leva em conta a existência do remanejamento. E a existência da rubrica já é uma demonstração de compromisso com aquele projeto. Inicia-se assim. E não adianta achar que é diferente se a gente analisar o governo do Estado, passa raiva em tantos momentos. A parte contábil, financeira, orçamentária, leva em conta a existência de rubricas e um posterior remanejamento. É claro, o pedido do Executivo para o ano que vem, do remanejamento na ordem de 30. Não é isso? Esse foi o pedido. Possibilitando a alocação de recursos nessas áreas. Em que nada, na minha forma de enxergar, tem a ver com a retirada do direito de fiscalizar pelo vereador, porque precisa acontecer de forma de decreto. Eu só faço questão de me posicionar assim e publicamente, para que conclusões, foi aquilo que no primeiro momento eu disse, às vezes conclusões apaixonadas e tudo mais, acabam interferindo numa decisão que será coletiva. A decisão, Vossa Excelência disse muito bem, a decisão pertence a esse poder legislativo. O professor Roberto demonstra uma excelente iniciativa de vir, mas são os 15 vereadores atuais que dirão ao prefeito como pode fazer ou não poderá fazer. Então, esse é o raciocínio que eu gostaria de tecer, da existência e enaltecer a existência dessas rubricas. Tem algumas outras que eu também acho, que precisam, inclusive, talvez deveriam nem existir. Vereador Davi, antes de passar para o Evandro, eu preciso mais uma vez fazer uma consideração em cima da fala de Vossa Excelência, porque provavelmente os administradores públicos, gestores, economistas e contabilistas devem estar arrepiados nesse momento, porque esse é o discurso da completa falta de planejamento e gestão de um governo. Dizer que coloca a rubrica e depois, com o percentual de remanejamento, ele joga para lá e para cá, sem saber para onde está indo.
E é exatamente por conta dessa falta de planejamento e gestão que, na minha opinião, essa prefeitura chegou no último ano de governo com uma dívida, com o resto a pagar de 143 milhões de reais. E também por isso que nós não conseguimos encontrar uma identidade para esse governo. Evandro. 13 minutos, por favor, Evandro, que nós temos aí 18 minutos para encerrar essa audiência pública. Primeiro, parabenizar o vereador Max pela iniciativa, pela clareza de demonstrar os dados, porque talvez, Max, essa tenha sido a única audiência pública que tenha acontecido na cidade de Vitória. Meu primeiro absurdo é dizer que é inadmissível uma prefeitura municipal não abrir a discussão do orçamento com as comunidades. O governo do estado realiza audiências públicas em todas as macro-regiões para discutir o orçamento. A prefeitura de Vitória, em 4 anos, não teve nenhuma forma de discutir o orçamento na cidade de Vitória. Os moradores de nenhum bairro opinaram como seria a distribuição desse orçamento. Isso é uma vergonha. O gabinete itinerante é uma farsa. No último ano, até a palavra que era dada aos líderes foi cortada. O gabinete itinerante, você ficou os 4 anos falando a mesma coisa. E você não tinha sequer uma ferramenta para fiscalizar aquilo que você tinha dito no primeiro ano, em 2013. Então, você tinha que ir 2013, 14, 15 e 16 falando a mesma coisa. Outra observação, vereador Max, que eu sinto a ausência. E aí, de repente, eu não sei, né, como leigo, eu vou fazer uma sugestão da Câmara propor uma lei para que obrigue o Executivo a fazer a discussão do orçamento com a cidade de Vitória. Porque é necessário a discussão desse orçamento. E não é feita. O João Cosi, o ex-prefeito João Cosi, com todos os erros, tinha lá a sua metodologia do orçamento participativo. Bom ou ruim, era uma metodologia. E qual é a metodologia da atual gestão? Ninguém sabe. É decidir monocraticamente, como um ditador. É assim que a cidade vê esse atual prefeito. Não consegue ter diálogo com as comunidades. Foi assim com o Integra Vitória e diversos outros projetos, como está aí no orçamento. Então fica aqui. Outra coisa, o vereador Davi falou uma coisa aqui que é importante, abrir a rubrica. Eu queria entender por que não é possível disponibilizar no final do ano o que foi disponibilizado de rubrica e o que foi executado definitivamente. Porque aí estaria transparência para a população. Coloca R$ 116 para um projeto, quanto chegou ao final do ano executando aquele orçamento? Teve esse remanejamento? Não teve? Porque aí as pessoas teriam clareza. Isso tinha que ser publicizado, tanto no site da Câmara, quanto no site da Prefeitura de Vitória. Outra coisa que eu queria aqui rechaçar é que o prefeito falou, durante toda a sua campanha, né, que não tem dívidas. E ontem, nos jornais, a primeira informação que ele deu como prioridade do seu governo é fazer um ajuste fiscal. Mas para que ajuste fiscal se ele não tem dívida? Então, assim, é pegadinha atrás de pegadinha, é mentira atrás de mentira, entendeu, Marcos? Então, a Comissão de Finanças da Câmara, ela representa a população lá fora. Tem que destrinchar o orçamento mesmo. Porque o que a gente mais teme é, nos próximos 4 anos, ter uma Câmara submissa. Ter uma Câmara que não discuta o orçamento. Não é isso que a sociedade quer. Por 2 eleições seguidas, a cidade se mostrou dividida. A cidade se mostrou que não quer esse modelo de gestão monocrática. Então, eu sugiro que utilize o CPV, que é o Conselho Popular de Vitória, através das suas associações de moradores, para debater e discutir o orçamento. Porque se for como o PDU está sendo, né, nós não conseguimos sequer eleger os delegados que vão participar do Congresso da cidade, que vai definir o novo PDU. E, por último, só para finalizar, a questão que você falou de cortar na prefeitura, a prefeitura precisa fazer um estudo, Max. Quanto que é gasto de aluguel pela Prefeitura de Vitória e de imóveis? Hoje nós vemos a Secretaria de Assistência Social na Enseada do Suá, aí você tem a Secretaria de Saúde na Beira-Mar, aí você tem a Secretaria de Serviço lá no bairro de Resistência, e quanto que é gasto de combustível deslocando de um local para o outro? Só com a Coptax são 6 milhões de reais de contrato, são 53 veículos alugados para servir para secretário, para gerente, para subsecretário. Isso é um absurdo. Que economia é essa? Que momento de crise é esse? Onde a gente disponibiliza um veículo para levar subsecretário, agora mais um contrato. Cada regional vai ter um veículo à disposição do seu administrador. Nós não estamos em crise. Então, assim, o discurso tem que vir com a prática. Essa era a minha fala e essa era a minha contribuição. E eu queria só entender uma pergunta, se existe na lei orçamentária
um limite máximo de endividamento da Prefeitura de Vitória, porque pelo que vocês falaram está em 221 milhões de reais, né? Se existe um limite máximo para que a Prefeitura possa se endividar. Muito obrigado. Existe, o Juliano vai explicar para você isso. Antes, porém, preciso te dizer que o que é executado fica registrado no relatório de execução orçamentária que está no portal da transparência. É através dele, inclusive, que a gente consegue acompanhar, que é como se fossem os balancetes do município, que demonstrou claramente, no final de agosto, que ainda existia uma dívida de 16 milhões de reais da Prefeitura. Ok? Juliano responde a outra pergunta. Valesca é a próxima inscrita. Valesca. Cadê Valesca? Pode se posicionar aqui. Posso só responder a pergunta dele? Só responde aí para o Evandro. Só respondendo a pergunta do Evandro, existe sim um limite fixado pelo Senado Federal. Para município, o limite máximo de endividamento é 120% da receita corrente líquida. É limite de estoque, ok? Não significa que é saudável se endividar nesse nível, né? O grande problema não está no estoque, e sim enquanto aquela dívida custa em encargos e juros ao longo do ano. Então, você pode ter uma dívida muito alta, mas com um percentual, um nível de comprometimento da sua receita para pagar juros muito pequeno. Então, a questão não é no total de endividamento, mas quanto aquela dívida custa para o município, ok? Valesca, com a palavra. Boa tarde, estou na presidência do Sindicato dos Servidores, né, do município de Vitória. E, para a gente, de uma forma muito latente, nós percebemos como foi o sucateamento do poder público na esfera municipal. Nós sofremos isso nas unidades de saúde, sofremos isso nas escolas, nas praças, nos parques e também no exercício da nossa função enquanto servidores públicos dessa capital. Durante esses 4 anos, nós estivemos presentes nessa Câmara todos os anos, incansavelmente, reivindicando minimamente respeito. Respeito com o servidor dessa capital e respeito com a população que nós atendemos. Nós chegamos ao cúmulo de vir aqui passar chapéu para a Câmara de Vereadores para pedir a devolução do que sobra para as escolas, 2 anos seguidos. Então, não dá para a gente também fazer um diálogo, e aí com todo o respeito que a gente sempre tem, sobre a questão da rubrica existente. Existe uma rubrica existente, mas existe um serviço que precisa ser atendido existente. Não dá para isso ser barganha ao longo do ano com coligações políticas, partidárias, eleitoreiras. Nós temos uma população carente de um serviço público qualificado e nós temos servidores que estão há 2 anos com salários congelados. Que nós venhamos aqui ano após ano. E aí a gente pega, para variar, um aumento no índice da publicidade. Nós tivemos várias denúncias sobre isso. Nós temos servidores que estão amargando já salário abaixo do salário mínimo. Nós temos servidores que não têm o colega de trabalho para ocupar a sua função, e aí ficam alguns fazendo hora extra, mas o que está tendo é adoecimento e sobrecarga de trabalho. O que está tendo é má gestão na compra de medicações para atendimento nas unidades de saúde. E eu vou falar enquanto munícipe também. Sou moradora da capital, precisei de tomar vacina para minha gestação e não tinha no posto de saúde da capital. Sendo que a saúde é em primeiro lugar. Só que o primeiro lugar não está batendo na porta dos moradores dessa capital que precisa. O primeiro lugar não está batendo na casa do cidadão que precisa e paga os seus impostos. E o primeiro lugar, tampouco, chega perto do servidor que carrega essa cidade nas costas e no ombro, faça sol ou faça chuva. Então, nós sabemos que mais um ano estaremos aqui, buscando o diálogo, buscando a construção. Agora, não dá para a gente buscar diálogo, buscar uma construção, se os cargos comissionados e as funções gratificadas no governo só vêm aumentando. Se nós temos, por exemplo, uma Secretaria Municipal de Segurança Urbana, onde um secretário executivo que assessora uma reunião por bimestre, ele ganha de gratificação R$ 1.700, enquanto nós temos servidores ganhando o salário mínimo. Não dá para a gente discutir valorização de servidor sendo colocado em xeque, enquanto o nosso governo não senta sequer para discutir, dialogar e construir. Nós temos aqui 1, 2, 3 vezes, e aí a gente pede mais uma vez, a responsabilidade dessa casa é fundamental. Não dá para a gente também aceitar, e aí eu falo assim, tranquilamente, independente de partido político A, B e C, coligação que foi feito para o processo eleitoral. Nós não podemos brincar com a vida dos munícipes dessa capital. Não podemos mais continuar brincando com a vida dos trabalhadores que carregam esse município nas costas. Não dá para a gente tolerar, por mais que você tenha agora uma discussão de uma PEC que congela o investimento dos gastos públicos, não dá para a gente discutir município atendendo população com qualidade se eu vou continuar investindo somente em publicidade, propaganda e das minhas coligações partidárias.
partidárias. Acho que é isso para a gente poder refletir para o próximo ano. Obrigado, Valesca. Vieira. Senhor Vieira, nós estamos com o tempo super apertado, temos 5 minutos para encerrar essa audiência. Por favor. Ok, boa tarde a todos. Vou ser muito rápido, muito curto, até porque eu estou a ver que sou o representante dos patinhos feios. E sou o representante dos patinhos feios porque, efetivamente, a assistência social é muito descurada. É necessária saúde, sem sombra de dúvidas, e educação é imprescindível, tudo, não tenho dúvidas que é. Mas, meus caros, da forma e na situação em que o país está, a assistência social é das entidades que mais esforço faz para conseguir chegar às populações e atendê-las minimamente. E digo minimamente porque, infelizmente, há benefícios que cessaram, e nós, por este caminho, ainda vamos de mal a pior. Porquê? Nós estamos com um orçamento, ou por outro, este ano foi um orçamento igual a 2007, meus amigos. Mas este ano, segundo o orçamento, vamos levar um corte de 14 milhões, que é muito mais do que os 7 e os 8, deve andar na casa dos 20%. Então, meus caros, nós vamos fechar serviços. Nós vamos fechar serviços desta Câmara, não deitar mãos a isto e não fazer como fez o ano passado. Porque o ano passado fizeram emendas, só que as emendas foram feitas sobre uma verba para o INSS e, quer dizer, ficou em águas de bacalhau, não é? Foi só para inglês ver. Não, portanto, não foi. Não foi. Foi? Não foi. É porque nós não recebemos. É porque o senhor chegou atrasado. Na audiência, eu disse aqui antes... Eu peço desculpa, então, porque... Eu disse aqui antes, explicando, inclusive, exatamente esse tópico. Eu peço desculpa porque... No orçamento do ano que vem, 2017, o prefeito aloca para a reserva do RPPS, que é a reserva... Regime próprio de previdência social. Ele está prevendo aqui 23 milhões nessa rubrica. Sim. Ok? Que no orçamento desse ano ele não previu, porque ele jogou o dinheiro do RPPS, porque não sabia nem montar o orçamento, dentro da reserva de contingência, que não tem absolutamente nada a ver com previdência. Reserva de contingência é um recurso que você prevê para casos excepcionais não previstos no orçamento. Só preciso corrigir o senhor com relação a essa informação, porque essa informação que o senhor traz foi informação vendida pela prefeitura, para tentar colocar nas costas da Câmara um erro que eles cometeram no orçamento desse ano. E que no orçamento de 2017 eles corrigem conforme nós apontamos no relatório do orçamento desse ano. Vereador, foi o ofício que recebemos, efetivamente, a informação oficial, é essa que... Mentirosa, é isso que eu estou dizendo para o senhor, mentirosa como muitas das outras informações que eles passam. Peço desculpa, mas efetivamente, pronto, era essa a informação, peço desculpa e congratulo-me porque efetivamente esteja errado, mas é absolutamente necessário que esta Câmara deite as mãos às rédeas do poder, porque efetivamente o cavalo anda sem freio, faz tudo o que quer e lhe apetece, e a obrigação vossa de cuidar dos cidadãos é exatamente aqui, segurando estas leis. Quero só fazer uma chamada de atenção para acabar. Eu achava extraordinariamente importante a informação. Nós aqui vamos uma sala, bastantes pessoas sim, mas poderia estar absolutamente repleta, se as pessoas tivessem informação. E eu peço, por favor, pelo menos às entidades mais diretamente ligadas ou mais interessadas, que fossem convidadas quando há audiências públicas. No nosso caso, o caso dos conselhos, que é a entidade mais representativa, penso eu, para que sejam informadas. E eu cheguei aqui com 1 hora de atraso, porque há 1h30 é que eu tive conhecimento que esta sessão pública se ia executar. Portanto, eu não dou por terminado, peço só, por favor, a esta Câmara que tenha efetivamente olhos de ver e que veja a assistência social também
como uma obrigação, tal e qual a saúde, a alimentação, a habitação, porque assim está na lei deste país. Era só. Eu queria dizer para o senhor que o senhor não precisa de se desculpar em absolutamente nada, porque o senhor foi só mais um dos enganados pelas mentiras que são contadas. Então o senhor não tem motivo nenhum para se desculpar. Mas eu só quero fazer essa pontuação, esse esclarecimento, porque a Câmara sofreu com essa mentira que foi contada pela Prefeitura e por um sindicato, se não me engano, o Sindicato dos Aposentados, que embarcou nessa mentira da Prefeitura. Tanto é a associação, não é? A Associação dos Aposentados, assim. Desculpa. Obrigado. A Associação dos Aposentados. Porque aqui no orçamento isso é muito claro. Se o senhor procurar lá o significado do que é reserva de contingência, o senhor vai ver que não tem absolutamente nada a ver com recurso de aposentadoria. Eu sei, okay? que sim. Bom, eu queria, faltando 2 minutos para as 4 horas que é o início da nossa sessão, agradecer a presença de todos presentes nessa audiência pública aqui, que foi bastante produtiva, elucidativa, e espero que tenhamos mais oportunidades para discutir o orçamento do município. Obrigado, declaro encerrada a audiência pública.